forma direta o pensamento da personagem. Nós vamos ver mais um texto. Nesse texto, nós vamos ver o último tipo de discurso, que ainda não vimos nos outros. Lembre-se, já vimos o discurso direto, a personagem falando. Vimos o discurso indireto livre. Qual está faltando? Veja agora no texto. Começou por não dizer nada, pois em mim 2 olhos de gato que observa. Depois uma espécie de riso maligno aluminou-lhe as feições, que eram duras. Afinal, disse-me que nenhum dos enfermeiros que tivera prestava para nada, dormiam muito, eram respondões e andavam ao faro das escravas. 2 eram até gatunos. Esse texto é de um conto chamado O Enfermeiro, ainda de Machado de Assis. Bem, nesse texto você percebeu a presença da palavra dos, que hoje nós falamos dois. Isso vai acontecer também com outras palavras, como por exemplo, coisa, você vai encontrar em textos do século XIX, do século XVIII, e hoje se fala coisa. Assim como antes se dizia vossa mercê, que passou com o tempo a vós mercê, que passou com o tempo a você, e que hoje nós dizemos você está bem? Você hoje vai à escola? Enfim, essas modificações elas são absolutamente naturais na língua. Mas não é esse o ponto que eu quero que vocês apenas observem, mas responda agora. Afinal, qual é o tipo de narrador e que discurso está presente neste fragmento? Ache elementos que justifiquem sua resposta no texto. Há um trecho que diz aí, pôs em mim 2 olhos. Apareceu um mim, que é o indicador de uma primeira pessoa. E mais para frente ainda há o verbo e o pronome. Disse-me. Alguém disse para mim, eu que estou contando a história. Nós temos um narrador que é personagem, um foco narrativo em primeira pessoa. Há um personagem que participa da história, ele conta a história para nós. E observem também um fragmento em que o discurso indireto está presente. Veja lá, disse-me, ao invés de aparecer 2 pontos travessão na outra linha, o convencional discurso direto, há a reprodução pelo narrador daquilo que foi dito. Disse-me que nenhum dos enfermeiros que tivera prestava para nada, dormiam muito, eram respondões e andavam ao faro das escravas. Vocês notaram? Quem disse essas coisas não foi o narrador. Ele contou para nós o que alguém disse para ele. Então, nós achamos aí um exemplo de narrador, personagem e de discurso indireto. Também apareceu um verbo dicende, aquele verbo que vai indicar o que vem depois do discurso, que vai ser anunciado, como eu disse, seja direto ou indireto. E às vezes o verbo dicende vem após o discurso, tanto direto quanto o indireto. Ficou claro? Entendeu? Bom, agora eu quero que você pense em fazer uma narração aí na sua casa. Eu vou fazer uma proposta, vou ler um tema que já apareceu numa grande faculdade, no vestibular de uma universidade muito importante, que você vai tentar desenvolver, prestando atenção àqueles elementos já estudados. A caracterização da personagem, do espaço, do tempo, o narrador, e você vai criar o discurso. Mas veja que nessa proposta há elementos que são já definidos. Esses elementos que são já definidos implicam na sua nota. Se você não os obedecer, você perderá nota quando compuser o seu texto. Então, não deixe de seguir qualquer orientação. Vamos ler comigo? No dia 5 de outubro de 1999, terça-feira, o jornal Correio Popular, em Campinas, São Paulo, publicou a seguinte manchete de primeira página, acompanhada de breve texto. 100 mil ficam sem água em Sumaré. Um crime ambiental provocou a suspensão do abastecimento de água de cerca de 100 mil moradores de Sumaré. A medida foi tomada na sexta-feira, quando uma mancha de óleo de aproximadamente 3 quilômetros de extensão surgiu nas águas do rio Atibaia.
Anteontem, uma nova mancha apareceu nas proximidades da estação de tratamento de água 1, na divisa entre o bairro Nova Veneza e o município de Paulínia. A situação somente será normalizada na quinta-feira. A CETESB investiga o caso e os técnicos acreditam que o produto óleo diesel ou gasolina foi despejado em esgoto doméstico em Paulínia. Observe a proposta agora. Leve em conta esta notícia. Veja, você tem de levar em conta a notícia e os elementos que nela aparecem. E privilegie a hipótese dos técnicos, apresentada no final do texto. A partir desses elementos, escreva uma narração em terceira pessoa, foco narrativo em terceira pessoa. Então, o narrador vai ser ou observador ou onisciente, caracterizando adequadamente personagens e ambiente. Crie um detetive ou um repórter investigativo que, quando tenta resolver o crime ambiental, descobre que o ocorrido é parte de uma conspiração maior. Muito bem, imagine que várias pessoas tiveram essa mesma proposta para redigir o texto. Então, o que vai fazer diferença é a sua criatividade, a originalidade com a qual você trata os elementos já definidos na proposta. Tente aí desenvolver o seu texto. A prática é que vai fazer com que a sua redação cada vez se aprimore mais. Tudo bem? Quero que você treine aí na sua casa para ter um excelente desempenho na sua prova, no seu vestibular. Um grande abraço e até a próxima aula.